Pessoal, boa tarde. Professora Solange, tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, obrigada a você. Tudo bem, professora? Peço perdão pelo meu atraso. Eu estava preso em uma outra reunião aqui na live, também não conseguia conectar duas ao mesmo tempo, mas estamos aqui para iniciar. Quero acolher a todos e a todas que estão aqui conectados para esse último encontro do nosso curso de Mariologia, que será ministrado pela professora Solange, que na semana passada já nos alegrou aí com a sua presença, com o seu conhecimento, e hoje vai tratar de alguns temas, de modo muito específico, relacionados aos dogmas marianos. Então, professora Solange, para não nos alongar demais, eu quero já passar a palavra para a senhora, agradecendo mais uma vez pela generosidade de estar aqui e pela partilha do conhecimento. Uma boa tarde a todos, é um prazer estarmos reunidos novamente, né? Sempre é bom partilhar um pouquinho do conhecimento que a gente agregou durante a vida. Vamos hoje falar, então, um pouquinho sobre os dogmas, né? Os dogmas centrais do cristianismo, eles foram já formulados nos primeiros séculos da história do cristianismo, né? Porque era preciso realmente conhecer quem era Jesus, quem é Deus, como se articula a humanidade e a divindade. Então, foram convocados os concílios para se chegar a essas definições, né? Então, eu trouxe aqui 3 definições de dogmas que consta também no meu livro. O primeiro deles é do grande teólogo, né? Bento XVI. O dogma é a interpretação da Escritura. O dogma acentua o caráter ontológico do acontecimento. A Bíblia descreve o fato. O dogma mostra a importância do acontecimento. Então, o Ratzinger definiu dogma dessa forma. Aí, o irmão Murad descreve da seguinte forma: os dogmas são como placas que indicam o caminho de nossa fé, criados para ajudar a comunidade eclesial a se manter no rumo do santuário vivo, que é Jesus. Funcionam como balizas, sinalizadores, arrimos de proteção. Outra definição do Frei Clodovis Boff: os dogmas são mistérios, maravilhas, milagres, palavras que evocam o que Deus operou em Maria. Para o mistério infinito. Então, aqui já o Frei Clodovis define os dogmas marianos, né? Que são palavras que evocam o que Deus operou em Maria. As verdades dogmáticas são abismos de luz. Então, os dogmas são infalíveis, mas são renováveis, porque eles são formulações humanas, condicionadas pelo tempo e pela cultura em que eles foram criados. Eles necessitam ser reinterpretados à luz da Bíblia e da tradição, sem mudar a essência, mas sempre buscando o aprofundamento da revelação divina. Então, os dogmas, uma vez estabelecidos, eles não podem ser mudados. Só que a interpretação deles vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com a cultura em que a gente vive. Sempre buscando melhorar, sempre aprofundar o nosso entendimento da revelação divina. O que eles nos querem dizer? Os 4, então, como eu já falei, né, os concílios ecumênicos dos primeiros séculos definiram os dogmas centrais do cristianismo, sendo que os 4 dogmas
2 dos 4 dogmas marianos, que é a maternidade divina e a virgindade de Maria, que foram proclamados nesses primeiros concílios, né? Os dogmas marianos são 4, né? A maternidade divina, Theotokos, mãe de Deus, a virgindade de Maria, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. O termo Theotokos, mãe de Deus, já havia aparecido já na igreja, nos escritos, nas palavras dos teólogos. Já no século III já se tinha uma oração: sobre a tua proteção nos refugiamos, ó Theotokos. Ele assumiu o significado de mãe de Deus, mas gerando muita polêmica no seio da igreja. Maria poderia ser mãe de Deus? Ela teria existido? Como que uma pessoa humana poderia gerar uma divindade? Como todos os dogmas, na realidade, tinha problemas de interpretação, esse foi um que gerou muita polêmica no seio da igreja. E o embate ficou entre o Ocidente, a Igreja do Ocidente, que é em Alexandria, e a Igreja do Oriente, em Antioquia. Cirilo, o patriarca de Alexandria, defendia o título Theotokos. Nestório defendia o título Christotokos, aquela que deu luz, que deu Cristo à luz, enquanto que Theotokos, que deu a luz a Deus. Esse embate foi bastante cruel, porque, na realidade, os concílios eles eram convocados pelos reis, os papas não eram os que convocavam os concílios, porque o poder político e o poder religioso era exercido junto, né? E a igreja tinha bastante poder, mas governava junto com os reis. E aí a Alexandria queria se impor sobre Constantinopla. E conseguiram, no concílio de Éfeso, vencer. Aí o Nestório foi relegado a segundo plano, onde foram começando a surgir as igrejas do Oriente. Aí surgiram as igrejas coptas, e tudo para o lado do Nestório, porque quem venceu o embate foi o Cirilo, a igreja de Alexandria. Então, em 431, o concílio de Éfeso solenemente atribuiu a Maria esse título, Theotokos, que significa mãe de Deus. Esse título deveria ser plenamente assumido pelos cristãos, então era revestido de poder dogmático. Então, o termo Theotokos, mãe de Deus, muita gente questionava por quê, mas como que Maria, humana, ela pode gerar Deus? Maria veio antes de Deus, não poderia se afirmar isso, né? Mas aí os concílios seguintes, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III, eles acabaram incorporando as ideias do Nestório, dizendo que Maria é mãe de Deus segundo a humanidade. Então, melhorou o entendimento desse termo Theotokos. Ela é mãe de Deus, do Deus humanizado, de Jesus Cristo, Filho de Deus, de Jesus que se tornou humano. As outras igrejas cristãs aceitam plenamente esse dogma, porque encontra fundamento nas Escrituras e foi proclamado em um concílio ecumênico. Nós vamos ver a seguida que os problemas das igrejas, principalmente da pós-reforma, quanto aos dogmas marianos, é basicamente por não terem sido proclamados em um concílio e também por causa da infalibilidade papal, né? Aí Lutero, por exemplo,
para demonstrar como Lutero aceita esse dogma. Lutero, no seu Magnífica, o Louvor a Maria, escreve: as coisas grandes nada são, senão o fato de Maria ter chegado a ser mãe de Deus. Por essa razão, ela é uma pessoa especial. Eu não consigo ler direito aqui. Mais especial em todo o gênero humano, né? Santo Agostinho, já lá no seu tempo, nos seus escritos e nas suas pregações, ele dizia que Maria, antes de gerar o Cristo, o concebeu pela fé. Foram a obediência de Maria e a fé que possibilitaram a geração de Jesus em seu ventre. Então, é um dogma plenamente aceito, principalmente depois dos concílios que puseram Maria é mãe de Deus, segundo a sua humanidade, né? Para os católicos, nós a chamamos Maria, mãe de Deus, o tempo todo, né? Os católicos dedicam devoção a Maria como mãe de Deus, mãe da igreja e mãe de cada um dos que ela recorrem. Ela é diariamente honrada com o título de Mãe de Deus por milhares de fiéis no mundo todo. Coração da Ave Maria. A Ave Maria é uma das orações mais rezadas no mundo. Então, a gente reza diariamente. Mãe de Deus, rogai por nós, né? Então, esse dogma, Maria, Mãe de Deus, tanto ele é aceito por todos os católicos como todos os reformados, as igrejas advindas da Reforma e também a Igreja Ortodoxa, né? Foi o primeiro dogma proclamado na igreja, o primeiro dogma mariano, né? O segundo é a virgindade perpétua. A virgindade também já era afirmada desde os primeiros séculos do cristianismo, porque nós temos no credo apostólico, né? Nasceu da Virgem Maria. No credo niceno-constantinopolitano também, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Essa era uma crença que já estava enraizada entre os cristãos no início da cristandade, né? Daí também os concílios, Constantinopla II e depois o Sínodo de Latrão, fizeram da virgindade de Maria um verdadeiro dogma. Depois, a Constituição do Papa Paulo IV, depois confirmada por outros papas, eles afirmam que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então, essa virgindade perpétua que Maria concebeu na virgindade, ela é aceita por praticamente todas as religiões cristãs. Agora, a virgindade perpétua é motivo de discussão, principalmente depois da era moderna, dos avanços da ciência, se questiona muito como que Maria pode ter sido virgem no parto, depois do parto. Então, a virgindade perpétua é questionável. A virgindade de Maria, como ela tem respaldo nas Escrituras, como foi proclamada num concílio, ela é plenamente aceita por todas as igrejas. Agora, quando se afirma em virgindade perpétua, daí é motivo já de controvérsia. E isso desperta discussões até hoje, né? Quer dizer, todos os dogmas, mas esse mais especificamente. Então, são diversas maneiras que podemos interpretar esse dogma. A concepção virginal de Maria prova que ela é uma mulher única, ela é uma pessoa extremamente especial. Ou ela é uma prova de que, para Deus, nada é impossível. Deus poderia conceber no seio de Virgem Maria, como relatam as Escrituras,
de uma virgem, sem problema nenhum, porque para ele nada é impossível. Então, poderia se interpretar esse dogma dessa forma. Karl Barth, que é o teólogo, diz que a concepção virginal de Jesus é como a entrada de sua humanidade, como a ressurreição é porta de saída rumo ao reencontro com o Pai. Então, Jesus entra no mundo através de uma virgem. Então, ele entrou, é o início da sua humanidade. Assim como a ressurreição também é uma coisa que não tem explicação científica. Então, ele sai da sua humanidade, a porta de saída é a sua ressurreição, porque ele volta ao encontro do Pai. Os reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio aceitam plenamente este dogma, porque entendem que eles têm fundamento nas Escrituras, porque os dois evangelistas, Mateus e Lucas, que são os que relatam a infância de Jesus, eles coincidem nesse relato, na concepção virginal. Então, se tem fundamento pleno nas Escrituras e foi proclamado em um concílio, os reformadores aceitam plenamente esse dogma também. Agora, nos tempos modernos, hoje, ou algum tempo atrás já também, com a evolução da ciência, o advento da modernidade, vão surgindo as contestações, principalmente porque nas Escrituras se fala dos irmãos de Jesus. Então, a gente é questionado, até nas nossas falas, nas nossas pastorais, quando citam lá Maria e os irmãos de Jesus estão aí. Então, as pessoas comentam, discutem, questionam, embora a igreja entenda, né, que na cultura daquele tempo, os primos, as pessoas da família viviam muito unidas e os primos também eram tratados como irmãos, todos. Então, é um dogma que tem suscitado bastante contestação nos últimos tempos. Os dois últimos dogmas, da Imaculada Conceição e da Assunção, são os maiores problemas na questão do ecumenismo, nas questões das igrejas da pós-reforma, né? Embora a crença na Imaculada Conceição já venha assim desde os tempos do início do cristianismo também, né? Mas a proclamação do dogma aconteceu num tempo difícil, né? Era o tempo da pós-reforma, que a igreja tinha que enfrentar as ideias dos reformadores e para se impor, para mostrar o poder da Igreja Católica, proclamou o dogma. Então, foi proclamado quando o louvor a Maria distinguia católicos e protestantes, porque nós vimos que, no final, nas contestações da reforma, eles atribuíam a Maria tudo o que eles achavam que estava errado na Igreja Católica, né? Então, toda era a questão mariana. Então, ficou muito dividido. Os católicos eram os que prestavam culto a Maria e os protestantes os que não prestavam culto a Maria. Nesse tempo, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Então, para enfrentar essas ideias reformistas, as reações à modernidade que começavam a surgir, o magistério da Igreja incorpora sempre mais o culto e a devoção popular a Maria. Começou a existir uma verdadeira euforia mariana na Igreja Católica. Então, em vez do clero tentar, né, dar um equilíbrio a essas devoções marianas, foi o contrário, estimulou sempre mais, né? Daí, em 1848, o Papa Pio IX cria uma comissão de teólogos para examinar o que a maioria deles
se a maioria deles aceita a proclamação do dogma. Mas ele não ficou satisfeito com essa comissão ainda. Ele criou uma outra comissão, em 1852, que vai estabelecer os critérios para a definição dogmática. Daí, em 8 de dezembro de 1854, o Papa proclama o dogma da Imaculada Conceição com a bula Inefabilis Deus. Então, já no tempo de Santo Ambrósio foi o bispo que converteu Santo Agostinho, né? Que conseguiu a conversão dele. Ele falava uma frase que eu gosto bastante dela, que eu gosto de mencionar sempre. Maria é templo de Deus, mas ela não é Deus no templo. Daí Santo Agostinho, com se Maria é templo de Deus, ela não pode ter, o corpo dela não pode nunca ter pecado, ela não pode ter sido concebida com o pecado original. Ela foi acumulada de graça, isenta de todo pecado, ela foi preparada para em seu ventre gerar o Salvador. Então, essa ideia de Santo Agostinho, de que ela, por graça de Deus, ela foi gerada sem o pecado original, teve grande influência nessa proclamação do dogma. Embora teólogos como Santo Tomás de Aquino não aceitavam essa ideia da Imaculada Conceição. São Bernardo de Claraval dizia que a Imaculada Conceição, a ideia da Imaculada Conceição é incompatível com a universalidade do pecado original. Santo Tomás de Aquino dizia que Maria, ela foi purificada do pecado original durante a gestação, mas que ela não foi concebida sem o pecado original. Mas para o clero, para a Igreja católica que passou depois a aceitar o dogma da Imaculada Conceição, entende-se então que o dogma mostra a ação da graça de Deus em Maria, plenamente humana, mas cheia de graça, e que revela para toda a humanidade a misericórdia de Deus para os que o ouvem e acolhem o seu chamado. Então, se a gente entende que para Deus nada é impossível, Deus pode ter realmente gerado Maria sem o pecado original. Aí o próximo dogma da Assunção é outro que gera bastante controvérsia no seio das igrejas cristãs. Pois a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, as Escrituras silenciam sobre Maria. Não existe nenhum relato confiável sobre a morte e o destino que foi dado a seu corpo. Existem várias crenças, nos evangelhos, nos apócrifos, vários relatos do final da vida de Maria, mas nenhuma dessas fontes é confiável. Não se tem notícia nenhuma o que aconteceu com Maria depois do momento da cruz, em que Jesus falou para o discípulo que ele amava: eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. A partir disso, o que foi feito de Maria? Sabe-se que ela estava reunida com os apóstolos, que ela, na chegada do Espírito Santo, que provavelmente ela participou das primeiras comunidades que foram se formando, mas não se sabe nada sobre o final de sua vida, se ela morreu mais velha, se ela morreu mais jovem, o que foi feito com seu corpo. Embora houvesse, naquele tempo, todo o cuidado com os corpos dos apóstolos, dos mártires,
mas com o corpo de Maria não se tem nenhum relato. E desde o Concílio de Éfeso, que atribuiu o título de Mãe de Deus a Maria, começou a surgir curiosidade sobre o fim daquela mulher. Que destino foi dado a seu corpo? Então, muitas crenças vão surgindo, muitos relatos, né? Muitas manifestações que não têm nenhuma fidelidade. Aí, no final do século IV, aparecem as primeiras referências, então se chamava de dormição de Maria. Até hoje a Igreja Ortodoxa entende como dormição de Maria, não está preocupada o que foi feito com o corpo dela, né? Aí no século VI, o imperador Maurício fixa a data de 15 de agosto para celebrar o trânsito ou dormição de Maria. Aqui se vê, mais uma vez, né, como que o poder político e o poder religioso atuavam na antiguidade, né? Quem fixa a data para celebrar a dormição, o trânsito de Maria, foi o imperador, né? Não o clero. Então, foi fixada a data de 15 de agosto para celebrar o trânsito ou a dormição de Maria. E, a partir daí, então, a celebração se difunde em todo o Oriente e chegou a Roma com o Papa Sérgio I, mas ainda não oficialmente aceito pela Igreja. Ele começou a difundir essa crença, essa dormição de Maria, mas não era oficialmente ainda aceito pela Igreja. Aos poucos, o termo dormição vai sendo substituído por Assunção. Aí, nos séculos seguintes, Maria, os cristãos entendem que Maria glorificada junto a seu filho, sem especificar detalhes de sua morte ou paradeiro do seu corpo. Então, o entendimento de Maria santa, glorificada junto a Jesus, não importando como que ela morreu, o que foi feito com o seu corpo. Era assim a crença dos primeiros cristãos. Mas daí, após a proclamação do dogma, aqui era o dogma da Imaculada Conceição, e não da Assunção, começaram os clamores em favor da proclamação do dogma da Assunção. Então, já que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, Maria já nasceu sem o pecado original, o corpo dela não poderia sofrer corrupção. Então, por que não proclamar que ela foi elevada ao céu de corpo e alma, né, como se dizia? Então, se já foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, por que não proclamar o dogma da Assunção? Começaram, então, as pressões, né? Aí, até 1940, cerca de 6,5 milhões de assinaturas solicitando a definição do dogma de Assunção já haviam chegado a Roma. Então, o mundo cristão clamava por mais um dogma, pelo dogma da Assunção. Aí, em 1946, o Papa Pio XII, para verificar o sentimento dos cristãos em relação ao dogma, consultou os bispos do mundo inteiro. Então, ele não quis assumir assim sozinho, né? Vamos ver o que a cristandade toda pensa a respeito disso, né? E as respostas que vieram, mais de 98% das respostas eram favoráveis. Então, em 1º de novembro de 1954, Pio XII solenemente proclama o dogma da Assunção de Maria ao céu. Numa Constituição Apostólica, né, Magnificentíssimos Deus, o Papa enumera os motivos pelos quais a crença na Assunção poderia ser justificada. Então, os motivos que ele enumera: seu filho que a amava
queria vê-la glorificada, ver glorificada aquela criatura que havia merecido o privilégio de ser escolhida por Deus para fazer parte do seu mistério. Como a igreja já havia proclamado toda pura, isenta de pecado, o corpo dela não poderia sofrer corrupção e nem esperar a redenção do final dos tempos. Então, é mais um dogma que não tem fundamento nas Escrituras e que não foi proclamado por um concílio. Então, os dois últimos dogmas, eles geram bastante controvérsia no seio da cristandade. Na realidade, o Papa, tanto na proclamação da Imaculada Conceição quanto da Assunção, os papas acolheram o clamor do povo, que provinha da devoção popular. Né? Na época da proclamação do dogma da Assunção, o mundo encontrava-se ferido por duas guerras mundiais em meio século, né? A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a Segunda de 39 a 45. O povo estava desorientado, descrente, precisava de um alento, necessitava de um consolo, de esperança em um futuro melhor. Aí o Papa, para realmente, né, quem sabe, dar uma esperança, agregar novamente o povo em torno de Maria, aquela mãe que abraça, que consola, que é carinhosa, que cuida, proclamou o dogma da Assunção. Entende-se, então, que este dogma estimula a fé dos cristãos, que Maria está glorificada no céu, mas também aqui na terra ela continua brilhando como sinal de esperança e conforto para que os que aqui continuam a sua peregrinação rumo à glória celeste. Então, o que a Igreja Católica entende hoje é que todo culto e devoção dedicados a Maria são manifestações de fé em seu Filho. Através de Maria, templo de Deus, os cristãos católicos louvam e glorificam Jesus e toda a Trindade. É procurando viver como Maria viveu que torna cada um dos fiéis um cristão autêntico que vive conforme a vontade do Pai. Então, embora muitas controvérsias, né, os dogmas, eles agregam os cristãos em torno de Maria. Para os cristãos católicos, os dogmas são plenamente aceitos. O problema é quando surgem os questionamentos das igrejas da Reforma e hoje as pentecostais também que ficam questionando, mas para nós cristãos católicos entendemos que Maria é aquela mãe, aquela mulher especial escolhida por Deus, ela é realmente a mãe de Deus, ela concebeu na virgindade, ela é a Imaculada Conceição e ela está glorificada no céu junto com seu filho Jesus. É o que nós católicos acreditamos e que aceitamos como dogmas, né? Então, os dogmas da Imaculada Conceição e já a parte da virgindade perpétua também causa alguma controvérsia, né? Mas a Imaculada Conceição e a Assunção são os que causam maior divergências no seio dos cristãos das igrejas reformadas. Porque as igrejas advindas da Reforma, elas são fiéis ao fundamento da sola Escritura, então entende que esses dogmas não têm sólida base nas Escrituras, e também sofreram influência do senso dos fiéis. É o que nós vimos, né? Os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção foram proclamados exatamente
por causa da devoção popular, os fiéis, que na realidade o clero incorporou a devoção popular e gerou a proclamação dos dogmas. Então, é um dos motivos pelos quais as igrejas advindas da Reforma não aceitam esses dogmas. Não têm base nas Escrituras e sofreram forte influência dos fiéis, não foram proclamados por um concílio ecumênico e também a infalibilidade papal é questionada. Como que um papa pode impor uma verdade que deve ser aceita por todos os cristãos? Só que, na realidade, o papa, ele usou também toda a tradição, a igreja confia na tradição, então todo culto e devoção que já foi sendo criado ao longo dos séculos. Os papas que proclamaram os dogmas, eles realmente ouviram o povo e a voz do povo, que foi a voz de Deus para levá-los a essa proclamação, né? Mas as igrejas advindas da Reforma não aceitam a infalibilidade papal. Nós entendemos que o Papa é infalível, que ele age de acordo com as luzes do Espírito Santo, mas para os reformados, não, eles não aceitam. Então, grande parte dos cristãos aceita o fato de Maria ter sido concebida sem o pecado original, mas entende que esta não deve ser uma verdade dogmática imposta a todos os cristãos. Então, na realidade, eles dão liberdade aos cristãos da Reforma se aceitam ou não aceitam essa verdade. Alguns até entendem que Maria foi concebida sem o pecado original, mas não aceitam que deve ser imposta essa verdade a todos, né, como uma verdade dogmática. A igreja anglicana, os cristãos anglicanos, não aceitam que o dogma da Assunção, que ela tenha sido elevada ao céu de corpo inteiro. Eles entendem que ela foi chamada a participar da glória de Deus da mesma forma que ocorre com todos os cristãos que morrem na glória, né? Então, os anglicanos não aceitam, como a Igreja Reformada também não aceita, entendem que ela morreu como qualquer outro cristão, embora ela ocupe um lugar especial na comunhão dos santos. Para os cristãos católicos, então nós entendemos que os dogmas marianos contêm a essência de Maria. Deus a preservou do pecado original porque ele a escolheu para ser a mãe do seu filho e lhe concedeu a virgindade perpétua como prêmio a esta entrega total ao projeto divino. Ela foi acolhida na glória. Então, para os cristãos católicos, os dogmas não causam nenhum constrangimento, né? Nós entendemos que Maria é uma mulher muito especial, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e sendo escolhida, sendo essa mulher tão especial, ela pode ter sido preservada do pecado original, a sua virgindade pode ter se mantido, ela se gerou o Filho de Deus de forma virgem, por que ela não pode ter optado por essa entrega total ao projeto divino e não ter gerado outros filhos, ter se dedicado plenamente ao Filho do Altíssimo, né? Então, para nós cristãos católicos, não temos nenhum problema com os dogmas marianos. Entendemos que eles contêm toda a essência
de Maria. Quem foi essa mulher agraciada por Deus de uma forma tão especial? Teve a oportunidade de ser a mãe do Filho de Deus, de ser a mãe do Salvador, de contribuir para a implantação do reino de Deus aqui na Terra, né? Então, para os católicos, os dogmas são plenamente aceitos. E é bom que a gente tenha sempre bastante conhecimento, que procure sempre nos aprofundarmos nesse conhecimento, porque nós somos frequentemente questionados como que Maria pode ter concebido na virgindade, como que pode acontecer a virgindade perpétua, se na Bíblia fala que Maria teve outros filhos. Então, é importante a gente sempre estar buscando conhecimento. A Igreja sempre está nos dando novas interpretações para os dogmas, para a gente ter realmente fundamento para discutir, para impor, ou, sei lá, pelo menos partilhar as nossas ideias, o nosso conhecimento, a nossa crença sobre Maria para os nossos irmãos que têm crença diferente da nossa, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Igreja Católica depois da proclamação desses dogmas e depois até o Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II, né? Então, passados quase 250 anos do Concílio Vaticano I, o Papa João XXIII convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Era preciso situar a Igreja nos novos tempos, no contexto do pluralismo religioso daquele momento. Então, depois da reforma do Lutero, começaram a surgir muitas religiões, muitas denominações, né? Porque, como eu falei no outro encontro, a imprensa, o surgimento da imprensa possibilitou a expansão das ideias reformadoras. Então, foi Calvino, foi Lutero, foi Zwinglio, todo mundo foi espalhando as suas ideias e foram surgindo várias religiões ou várias denominações cristãs. Então, existia um grande pluralismo religioso e o Papa João XXIII, preocupado com isso, convocou o Concílio Vaticano II. Mas daí, muito dos padres conciliares, eles eram ainda impregnados por aquela devoção mariana surgida na Idade Média. Se a gente lembrar, né, que para enfrentar a reforma, a pós-reforma, a Igreja começou a dar sempre mais voz ao culto, às devoções populares, e foi incorporando isso à Igreja. E esses padres conciliares, muitos deles eram impregnados por essa devoção que surgiu já na Idade Média, aí com certos exageros que foram ainda, a Igreja ajudou aceitou todos esses exageros nessas polêmicas católico-protestante. Então, era necessário purificar essas devoções, para que a Maria passasse o lugar que lhe era realmente devido, tanto no culto quanto na devoção dos católicos. Aí o embate, as discussões sobre Maria no concílio foram longas, realmente se discutiu muito, se falou muito sobre Maria. Aí, para realmente aproximar os católicos dos cristãos reformados, a doutrina mariana foi inserida na Constituição sobre a Igreja. Depois de vários embates, de várias discussões, tinha o grupo que era
a favor de Maria, de incluir a Maria na Constituição sobre a Igreja, outros que tinham que... Maria merecia alguma coisa especial, um documento especial. Aí o documento conciliar Lumen Gentium reconhece Maria como verdades de Deus Redentor, intimamente ligada a seu Filho e templo do Espírito Santo. O único mediador é Cristo, mas como mãe que gerou, alimentou, acompanhou seu filho durante sua peregrinação terrena, ela continua maternalmente cooperando para a salvação de seus filhos. Então, essa colocação de Maria intimamente ligada a seu filho, templo do Espírito Santo. E o que é mais importante aí, o único mediador é Cristo. Então, Maria não é medianeira de todas as graças. O Concílio Vaticano II colocou claramente, o único mediador é Cristo. Mas como mãe que gerou, alimentou, acompanhou seu filho durante sua peregrinação terrena, ela continua maternalmente cooperando para a salvação de seus filhos. Então, Maria é uma cooperadora, ela não é mediadora. Então, isso ficou bem claro nos documentos da Igreja, no documento do Concílio Vaticano II. Em todo o documento é notável a ênfase que se dá ao sentido cristológico da doutrina, da devoção e do culto mariano. Tudo diz respeito a Cristo. Então, essa ideia de que a nossa fé, que o nosso culto, a nossa devoção deve ter sempre Cristo como referência, foi muito bem firmada no Concílio Vaticano II. Só que, até hoje, não é plenamente aceito, né, em toda a Igreja Católica. Daí, como o Concílio Vaticano II colocou essas definições, né, de Maria e afirmou categoricamente que o único mediador é Cristo, embora ela continue cooperando para a salvação dos seus filhos, isso esfriou um pouco o culto e a devoção popular a Maria. Porque a Igreja vinha com todo aquele culto, aquela devoção, aquela ênfase a Maria, e de repente o Concílio Vaticano parece que deu um banho de água fria, deu uma gelada. O culto e a devoção mariana foram enfraquecendo. E a Igreja precisa dessa devoção popular. Então, não, é importante porque é através dessa devoção, desse culto, que a Igreja vai se mantendo, que vai passando, que vai louvando a Cristo, que vai implantando o reino aqui na Terra. Aí o Papa Paulo VI, preocupado com esse esmorecimento do culto mariano, ele promulgou a exortação apostólica Marialis Cultus. A intenção era esclarecer e promover as ideias do concílio, da real devoção mariana. Então, daí, os documentos Lumen Gentium e Marialis Cultum fundamentam a devoção mariana nas escrituras, na tradição, reforçam sua origem bíblica e a sua origem bíblica mostrando que é um fundamento cristológico, né? E enfatizam que a devoção à Mãe de Jesus é essencial à fé católica e deve ser objeto de reflexão tanto teológicas quanto pastorais. Então, esses documentos do Paulo VI vieram para reavivar a fé católica, as devoções e os cultos a Maria na Igreja Católica, que com aqueles
as normatizações do Concílio Vaticano II, o culto e a devoção a Maria foram enfraquecendo. Aí o Papa Paulo VI, com esses documentos, enfatizando sempre que o centro da devoção é Cristo, o fundamento é cristológico, mas que o culto a Maria deve acontecer. Daí, em sua exortação apostólica, Marialis Cultus, o Papa atualiza o calendário litúrgico do rito romano, particularmente no aspecto em relação à Virgem Maria, né? Então, ele coloca em todo o mundo, as celebrações marianas são divididas em solenidades, memórias e festas. As solenidades são 4 e são as mais importantes, porque são celebrações de culto e louvor para celebrar as verdades dogmáticas. Então, nessas solenidades, se lembra, se louva, se celebra os dogmas marianos. As memórias são 7, sendo que 4 são obrigatórias e 3 são facultativas. Elas celebram um aspecto ou um título da Virgem Maria. E as festas são 3, que celebram a estreita relação de Maria com seu filho Jesus. Então, nós temos como solenidades Mãe de Deus, que é celebrado no dia 1º de janeiro, e daí as missas têm orações próprias, tudo em relação a esse dogma. Maria, Mãe de Deus, Theotokos, Maria, Mãe de Deus. No dia 25 de março, nós temos a solenidade da Anunciação do Anjo. E no dia 15 de agosto, a Assunção da Virgem. Então, no dia 25 de março é a Virgindade de Maria, no dia 15 de agosto é a Assunção e no dia 8 de dezembro a Imaculada Conceição. Então, essas solenidades invocam os 4 dogmas marianos, que são as solenidades que foram normatizadas, né, pelo Papa Paulo VI. As memórias que é uma delas, as memórias não são obrigatórias, mas é aconselhável que se lembre sempre, né? Dia 21 de novembro, a apresentação da Virgem. Dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, que celebra um título de Maria, né? E no sábado da 3ª semana de Pentecostes, é a memória do Coração Imaculado da Virgem. No dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. Em alguns países, em alguns locais, o dia de Nossa Senhora do Carmo é uma grande festa, no dia 16 de julho. Maria Rainha é 22 de agosto. E Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro. E Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro. Depende da cultura, do povo, dá-se mais ênfase a uma ou outra memória, né? As festas, a apresentação de Jesus no templo, que é dia 2 de fevereiro, dia 31 de maio, que nós recentemente, né, celebramos a visitação da Virgem Maria, quando Maria vai ao encontro da sua prima Isabel e ela recita o Magnificat. E no dia 8 de setembro é a Natividade da Virgem Maria. Então, as solenidades que lembram dos 4 dogmas marianos, né? Depois temos as memórias e temos as festas. Então, o Papa Paulo VI, preocupado com
a falta de culto e devoção mariana, ele normatizou esses cultos e louvores a Maria. Mas nem todas as festas são contempladas no calendário litúrgico, porque outras festas são celebradas dependendo do local, da cultura, né? Como a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que nós celebramos no Brasil, né? No dia 12 de outubro, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que essas festas são ligadas a fatos significativos destes povos, né? Então, para o Brasil, nós temos Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, a nossa Mãe Morena, né? Em Guadalupe, no México, a devoção à Nossa Senhora do Guadalupe é muito forte. Então, depende da cultura, depende de cada povo, presta o seu culto, a sua devoção de forma diferente, né? Em datas que mais valorizadas ou menos valorizadas. Embora a igreja preste culto a Maria, na liturgia é na devoção que se manifesta com mais intensidade a veneração dos fiéis. As devoções mais presentes até hoje são rosário, novenas, promessas, romarias, diversas fórmulas de consagração. Nós temos os santuários marianos, né? Que em Curitiba nós temos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção popular é muito forte. Às quartas-feiras tem novenas praticamente o dia inteiro, até às 10 horas da noite. Então, essa devoção que o Papa Paulo VI quis fazer renascer na igreja, que estava meio adormecida depois das normatizações do Concílio Vaticano II. Porque até hoje a gente percebe que muitos católicos têm Maria como medianeira, como intercessora de todas. É ela que é a milagreira, é a ela que se faz os pedidos de milagres. Então, é preciso até hoje purificar um pouco essas devoções, mas manter o amor a Maria, o culto a essa mulher tão especial, né? A reza do Rosário, o terço, que lá em Fátima, Nossa Senhora pediu para os 3 pastores, né? Rezem, rezem o terço. As novenas, tem a novena do Perpétuo Socorro, tem as novenas para a festa de Aparecida, as romarias, né? Quantas romarias se fazem para até Aparecida? Grupos e grupos preparam romarias e vão até Aparecida rezar, pedir, agradecer a Maria, né? E várias formas de consagração também. Então, para que a gente possa ter um consenso sobre as ideias de Maria, quem é Maria na cristandade, na fé dos cristãos, é preciso sempre fazer uma releitura da Bíblia, mas com uma mente despojada de todos os preconceitos e vaidades humanas. Nós temos que reconhecer que todos somos filhos de Deus, temos o mesmo Pai, somos irmãos de Jesus, e que o diálogo deve ser sempre entre iguais, mas tem que acontecer entre instituições e entre pessoas. Não podemos achar que uma comunhão é superior à outra. Temos sempre a impressão de que a Igreja Católica foi a primeira, é a mais importante. Temos que nos despojar desses sentimentos para, juntos, fazer uma releitura de Maria na cristandade. Então, conclui-se então que precisamos estar sempre abertos a novas interpretações da palavra, de todos os escritos
sobre a Mãe de Deus e, acima de tudo, instigados a desenvolver uma constante atitude de observação e de juízo de valor sobre a importância de Maria na obra da salvação. Deixar o Espírito Santo agir e não nos fecharmos em nossos particularismos, seguindo nossos planos humanos, mas os planos de Deus. Então, para mim, foi um desafio muito grande estudar Maria nesse contexto de ecumenismo, porque é um ponto que sempre eu era questionada, mas por que Nossa Senhora? Por que tanta devoção? Mesmo pessoas com as quais eu convivo, que deixaram de ser católicos, que foram para outras igrejas dessas pentecostais, e vinham me dizer que estava tudo errado, a gente não pode louvar Maria, é só Deus, é só Jesus Cristo. Então, é importante que a gente busque sempre procurar aprender um pouco mais, ler os documentos da igreja e realmente descobrir ou nos certificarmos sempre mais que Maria é uma pessoa importante na obra da salvação, que Jesus, que Deus quis usar a nossa humanidade, a humanidade de Maria, para implantar aqui o seu reino. Cristo veio através de Maria e ela é uma pessoa muito especial que merece o nosso carinho, a nossa devoção. Sempre entendendo, eu gosto muito da frase do São Crisóstomo lá. Maria não é Deus no templo. Não, nós não adoramos a Maria, nós apenas veneramos, porque ela não é Deus no templo, mas ela é templo de Deus. E com essas imagens aí, eu gostaria de fechar minha fala. Quando eu vejo Nossa Senhora das Graças com essas mãos estendidas, eu tenho certeza que nos momentos de aflição ou nos momentos de glória, esses braços se erguem e se cruzam e nos acolhem. Então, essa devoção, essa busca dessa mãe que nos acolhe carinhosamente, de braços abertos, Nossa Senhora das Graças, cheia de graças, agraciada por Deus, ela está de braços abertos a nos acolher. A Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Eu me sinto no colo de Maria quando eu olho para essa imagem. Ela me abraça, ela me cuida nos momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria. É aquela pessoa que... aquele carinho de mãe. Todos nós temos ou já tivemos uma mãe que nos acolheu em todos os momentos, nas horas alegres e nas horas tristes. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, essa imagem tanto de Nossa Senhora Aparecida quanto de Nossa Senhora de Fátima, outras imagens que nós temos de Maria com as mãos postas, rezando. Então, eu entendo que Maria está sempre a rezar por nós, pelos seus filhos que estão aqui na Terra, está rezando por cada um e pelo mundo inteiro. Então, nós temos essa, como cristã católica, eu vejo em Maria essa mãe, esse carinho, esse acolhimento. Então, embora todas as discussões, todas as controvérsias que possam surgir no seio da igreja ou fora da nossa igreja, Maria continua sendo aquela mulher especial, escolhida por Deus, a nossa mãe, a mãe de toda a igreja e a mãe de cada um dos fiéis. Então, seria isso que eu gostaria de colocar hoje. Não sei se alguém teria algum questionamento, alguma pergunta, alguma complementação. Se alguém quiser complementar alguma ideia, estamos abertos a qualquer interferência, qualquer comentário.
Não sei se o professor Edmar está aí. Professora Solange, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Confesso que aprendi muito aqui com a senhora. Que bom. Temos aqui no chat uma pergunta do Jonathan. Não sei se a senhora consegue ver ali. Se a senhora puder, professora, fechar o compartilhamento de tela, porque aí eu acho que fica melhor. Isso, obrigado. Temos uma pergunta aqui, eu vou repassar para a senhora, que o Jonathan enviou no privado. Uhum. Ele pergunta assim, nos dias atuais, se vê em muitos lugares o exagero das devoções marianas, em sua totalidade, por pura ignorância do povo, mas sem nenhuma maldade. A questão é, na opinião da senhora, estamos voltando a um período em que falta informação ao clero, que deve instruir o povo, ou é por puro medo de tentar ensinar o povo, mudando os costumes e assim perder os fiéis? Não sei se a senhora conseguiu entender ali a Entendi. provocação, mas bem interessante a pergunta. Será que os padres têm medo de levar essas informações para os fiéis irem embora? Ou por que não, que o povo não é formado, né? Por que eles não têm acesso a essas informações? Por que o clero não transmite isso para o povo? Então, esse questionamento eu já me fiz muitas vezes, e durante a minha pesquisa eu conversei com vários padres com os quais eu convivo aqui. Eu sou equipista, eu participo do movimento das equipes de Nossa Senhora. Não sei se alguém conhece ou se você conhece, mas a gente tem convívio com vários sacerdotes, e eu questionei muitas vezes isso. Então, na realidade, eles têm um pouco de medo, eu senti isso, um pouco de medo de perder essa devoção popular e que o povo daí se afaste da igreja. Mas eu entendo que o povo precisa ser esclarecido e que é preciso normatizar um pouco esses exageros de culto, é preciso passar para os fiéis. Maria, ela é intercessora, mas ela não faz os milagres. Então, nas bodas de Caná, não foi ela que transformou a água em vinho. Está muito claro lá na Bíblia. Ela chamou o filho, eles não têm mais vinho. É isso que ela faz por nós, hoje ainda. Então, acho que precisa, eu defendo muito que o povo seja esclarecido, o real culto e devoção a Maria. Eu entendo que Maria ficaria feliz se realmente a igreja, o clero, se preocupasse com isso. Quem costuma ir à Aparecida, ver lá aquelas salas dos milagres, aquilo tudo me incomoda um pouco, porque acho que o povo precisa ser mais esclarecido. Assim também é na questão das imagens. Durante o curso lá na teologia, eu questionava bastante os professores, o que eles me respondiam? Ah, não, a questão da imagem já está resolvida. Eu falava, olha, aqui na academia pode ser, mas lá na devoção popular do povo, a imagem ainda tem uma importância que não é correta, né? A imagem, ela me lembra, é como uma fotografia. Como eu falei, eu olho para a imagem de Nossa Senhora das Graças, eu sinto aquela Maria, aquela mãe que me abraça, mas não é aquele gesso que eu estou louvando. É aquela mulher que aquela imagem está representando. Mas isso eu acho que o clero não esclarece muito bem. Na devoção popular. Então, sempre que aqui na minha casa eu recebo a capelinha. Uma vez por mês vem a capelinha. Quando eu vou devolver a capelinha para o próximo vizinho, eu falo, olha, estou trazendo a imagem para lembrar que hoje a gente precisa rezar um pouquinho mais do que rezamos ontem. Maria vem visitar a sua casa, ela quer que você reze um pouquinho mais. Não vou rezar para aquela imagem,
eu vou rezar para Maria, a mãe que me acolhe, a mãe do Salvador. Então, eu entendo que realmente o clero precisa trabalhar um pouquinho mais, esclarecer um pouco mais as pessoas com relação ao culto e à devoção a Maria. E que também tem um componente de medo, como foi questionado, ele tem medo de perder esses cristãos. Mas daí, quando eles vão, talvez eles mudem para outras denominações exatamente por isso, porque não são bem orientados, não conhecem a sua religião. Eu sou muito a favor de esclarecimentos como deve ser a verdadeira devoção mariana, como foi colocado no Concílio Vaticano II. E creio que tem muito componente de medo também, infelizmente, né? Mas por quê? Talvez falte um pouquinho mais de formação para os padres, para os que estão atuando lá na comunidade, os missionários que vão ao encontro do povo, talvez eles também precisem de um pouco mais de formação. Essa é a minha ideia, a minha opinião. Bem, obrigado, Jonathan, pela pergunta. Se mais alguém quiser direcionar alguma pergunta ou algum apontamento, pode utilizar o microfone se quiser. Temos aí 3 minutinhos ainda. Então, espero que realmente eu possa ter colaborado para um pouquinho de aumentar um pouquinho o conhecimento sobre os dogmas, sobre essa mulher maravilhosa, tão especial que foi Maria. E que ela continue na nossa devoção, que ela continue sendo honrada como mãe, a mãe que acolhe, a mãe que está sempre ao nosso lado, que caminha conosco, que podemos contar com ela a qualquer momento. Mas temos que cuidar um pouquinho da verdadeira devoção, da verdadeira Maria, mas ela é aquela mãe que nos acolhe. Eu espero ter colaborado para um pouquinho de entendimento, de conhecimento um pouquinho maior. Quem sabe até despertar, né, para uma leitura mais profunda, tem tantos livros, tantos documentos que ajudam, que vão colaborar para o enriquecimento, tanto porque a nossa fé, ela também está crescendo, né? A gente nunca está totalmente cheio de fé. Nós temos também nossos momentos de dúvida, de questionamentos, então vamos sempre procurar nos aperfeiçoar e estudar e aprender sempre mais sobre a nossa igreja, sobre Maria, sobre a Escritura, enfim, né? Cada vez que se lê um trecho da Escritura, se consegue uma interpretação melhor e mais precisa e mais atual, né? Segundo a nossa cultura no nosso tempo em que vivemos. Então, buscar conhecimento é sempre importante. E eu espero que eu tenha conseguido, ao menos, despertar para isso, para uma busca de um aprofundamento maior sobre Maria, essa mulher tão especial. Sem dúvida, professora. Então, nós que agradecemos, em nome da Faculdade Vicentina, pela disponibilidade da senhora. Também deixamos aqui a sugestão, né, do livro da professora Solange, para quem tiver interesse. Acho que vale a pena a leitura, muito do que ela trabalhou aqui nesses 2 encontros está nesta obra. E essa obra nós temos na Faculdade Vicentina. Se eventualmente alguém tiver interesse, pode enviar um e-mail para a secretaria. Estou colocando aqui no chat o endereço da secretaria e nós podemos ali disponibilizar o livro da professora Solange. Eu queria apenas já agradecer a presença de todos. Eu queria pedir, se for possível, que vocês abram as câmeras para que a gente possa fazer uma captura da tela, para que seja compartilhado ali nas redes sociais, pode ser? Para que a gente possa documentar, registrar esse momento.